Você já se sentiu desconectado do mundo ao seu redor, como se ninguém realmente enxergasse a verdade que você percebe tão claramente? Como se o resto das pessoas estivesse vivendo em uma espécie de sonho coletivo, enquanto você, desperto, vê por trás das cortinas, sente o que os outros ignoram e percebe padrões que ninguém mais parece notar? Se sim, saiba que você não está louco. Na verdade, está acordado, em um mundo que na maior parte do tempo prefere permanecer dormindo. E ser acordado tem um custo que quase ninguém entende. Quando você começa a perceber mais do que o habitual, quando as nuances da vida, os gestos pequenos, as palavras não ditas e os silêncios tornam-se evidentes, a realidade se transforma. Aquilo que antes parecia simples, agora se revela complexo, cheio de camadas e significados ocultos. E, embora essa clareza seja um presente, ela também pode ser assustadora, porque ver o que os outros não veem significa estar constantemente confrontado com a dissonância entre a aparência e a realidade. Imagine entrar em uma sala cheia de pessoas. Todos sorriem, conversam, cumprimentam-se, riem de piadas repetidas. Mas você, por um instante, para de brincar com a superfície e observa de verdade. Percebe o medo escondido atrás de um sorriso, a ansiedade que se move silenciosa como uma sombra, a solidão que se disfarça em conversas superficiais. É como se a vida das pessoas fosse um livro e você tivesse acesso às páginas que elas mantêm fechadas para o mundo. E nesse momento, o mundo adormecido ao seu redor reage, porque a maioria das pessoas vive confortavelmente na ignorância. Elas se adaptam a esse sono coletivo, a essa rotina de fingimentos, porque enfrentar a verdade de forma contínua é exaustivo. Mas você, desperto, não pode simplesmente desligar os olhos. Você não consegue ignorar o que percebe, e é exatamente aí que o conflito começa. Ser despertado é, acima de tudo, uma experiência solitária. Não no sentido físico, mas no sentido emocional e psicológico. Você começa a perceber que suas preocupações e questionamentos não encontram eco nos outros. Quando você tenta compartilhar o que sente, quando aponta padrões, contradições ou problemas que os outros fingem não ver, você se depara com resistência. Muitas vezes é sutil, uma leve rejeição, uma mudança de assunto. Outras vezes é mais explícita, críticas, hostilidade, acusações de exagero ou negatividade. O mundo dorme e você se torna uma espécie de intruso em sua própria sociedade. E essa solidão pode ser profunda. Não se trata apenas de não encontrar amigos que entendam você, mas de sentir que a própria percepção, que a própria lucidez, não encontra lugar em um mundo que prefere o conforto da ilusão. Você começa a duvidar de si mesmo. Talvez esteja imaginando demais. Talvez seja sensível demais. Talvez esteja vendo coisas que não existem. E quanto mais você tenta se encaixar, mais percebe que o encaixe é impossível. Mas há um paradoxo nisso tudo. Embora essa percepção isolada possa ser dolorosa, ela também é libertadora. Porque o despertar nos dá algo que muitos nunca terão: a consciência da realidade tal como ela é. E embora seja difícil lidar com a verdade nua e crua, é ainda mais difícil ignorá-la e viver como se tudo estivesse bem. Você conhece aquela sensação de caminhar por uma cidade cheia de pessoas e sentir que está em um filme, que todos estão seguindo um roteiro que você nunca recebeu? Que tudo parece falso, encenado, previsível? Essa sensação não é loucura, é clareza. E embora possa assustar, também pode ser a porta para algo maior. A liberdade de pensar, sentir e agir por si mesmo, sem depender da aprovação ou da visão limitada dos outros. E no caminho do despertar, você percebe outra coisa. A maioria das pessoas não quer acordar.
Elas se sentem seguras na ilusão. Elas não querem enfrentar os próprios medos, a própria dor, as próprias contradições internas. E, quando você, desperto, tenta mostrar um vislumbre dessa realidade, elas reagem com medo, raiva ou indiferença. Porque confrontar a verdade de fora é desconfortável. Confrontar a verdade de dentro é quase impossível. Isso cria um efeito curioso. Você se torna involuntariamente um espelho para os outros. Sua percepção evidencia as falhas que eles preferem não ver. Sua lucidez revela o desconforto que eles escondem. E ao fazer isso, você se expõe. Você se torna alvo da rejeição inconsciente, do medo que eles projetam sobre você, da resistência ao que não querem enfrentar. Mas há algo ainda mais profundo. Ser despertado não é apenas enxergar os outros, é enxergar a si mesmo. É perceber onde você ainda dorme, onde se ilude, onde se engana. É reconhecer as próprias máscaras, os próprios medos e as próprias ilusões. E isso, embora doloroso, é o verdadeiro caminho para a autenticidade. Ao longo do tempo, você percebe que o maior perigo não está em ver o mundo desperto, mas em como você lida com essa percepção. Se você se deixa consumir pelo peso da realidade alheia, se tenta consertar tudo o que percebe, se obriga a despertar os outros, você se perde, você se desgasta, você se afasta de si mesmo. Mas se você aprender a manter uma distância saudável, a observar sem absorver tudo, a compreender sem assumir responsabilidades alheias, você encontra equilíbrio. E é aí que o despertar deixa de ser um fardo e se torna um dom. Quando você aprende a segurar a própria consciência com firmeza, sem se afogar nas dificuldades dos outros, você descobre um novo tipo de liberdade. Liberdade de sentir sem se perder. Liberdade de compreender sem ser consumido. Liberdade de existir plenamente em um mundo que ainda dorme. E paradoxalmente, quanto mais você aceita esse papel de observador desperto, mais harmonia você encontra. As pessoas podem continuar dormindo, podem resistir à verdade, podem manter suas ilusões, mas você encontra paz em si mesmo. Você encontra significado em sua percepção. E de maneira sutil, você começa a influenciar o mundo, não pelo confronto, mas pela presença. Porque a verdadeira mudança não vem da força ou da imposição. Vem da compreensão silenciosa, do exemplo sereno, da capacidade de existir plenamente desperto e, ainda assim, não interferir desnecessariamente. É o tipo de sabedoria que transforma vidas não com palavras, mas com presença. E nesse ponto, você percebe algo extraordinário. Você não está sozinho. Existem outros despertos por aí, pessoas que também sentem demais, que também veem demais, que também compreendem demais. E quando você encontra alguém assim, quando encontra uma conexão real com outro desperto, é como se uma luz acendesse no escuro. De repente, a solidão se torna companhia, o peso se torna leveza, o caos se torna compreensão compartilhada. E mesmo que o mundo continue dormindo, você descobre que não precisa acordá-lo. Cada pessoa desperta em seu próprio ritmo. E a sua tarefa não é forçar ninguém a abrir os olhos, mas permanecer desperto, viver com clareza, agir com consciência, amar com profundidade. Acordar cedo em um mundo adormecido não é fácil. É desconfortável, às vezes doloroso, às vezes assustador. Mas também é um privilégio, porque você tem a oportunidade de perceber a verdade, de compreender a realidade, de sentir profundamente, de se conectar com aqueles que realmente enxergam. E a cada dia, você aprende algo novo, que ver demais não é loucura, que sentir demais não é fraqueza, que compreender demais não é responsabilidade, que viver desperto é um caminho solitário, sim,
mas também cheio de possibilidades. Então, se você já se sentiu assim, se já percebeu o mundo dormindo enquanto você observa, saiba, você não está louco. Você está acordado, você está consciente, e existe beleza, força e propósito nisso. E agora quero saber de você. Você já sentiu essa consciência despertada? Já percebeu a dissonância entre a aparência do mundo e a realidade que você sente? Comente abaixo sua experiência, compartilhe suas percepções, porque quero criar uma comunidade de pessoas que enxergam além da superfície. E se esse vídeo ressoou com você, se te ajudou a entender que estar desperto não é loucura, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim podemos continuar explorando juntos a verdade que muitos preferem ignorar, aprendendo a viver desperto em um mundo que insiste em sonhar. Lembre-se, você não está sozinho. Há outros como você. E juntos, mesmo em silêncio, podemos ser a luz que ilumina o que está escondido.